Loteca concurso 919, acumulada em 3,5 milhões de reais. Loteca 919, acumulada em 3,5 milhões. Não tivemos nenhum acertador com 14 jogos, com 13 acertos, 12 apostas, 10 mil para cada um deles. Loteca 919, 3 jogos pela Série A, 1 pela Série D, a final, né, da Série D, o segundo jogo, 2 partidas pelo Campeonato Espanhol, 2 pelo Italiano, 2 pelo Inglês, 1 partida do Campeonato Português e encerrando 3 jogos pelo Campeonato Francês. Para quem chora de jogo de Série D, Série C, Série B, bom palpitar então, né? Tá fácil, não tá? Dei uma olhada. Demorei a lançar o vídeo, tá complicado. Os meus palpites aqui eu fui mais em cima dos últimos jogos. Confesso a vocês que não assisto campeonato francês. Campeonato italiano só vejo os jogos da Juventus. Campeonato inglês do Arsenal. Mas acompanho esses também. Mas está muito complicado. Esses são os meus palpites secos. E aí? Vamos ganhar essa grana ou não vamos? Deixa o seu palpite abaixo, fica à vontade. Falamos aqui de loteca acumulada. Tenha uma boa sorte. Jogo é jogado, lambari é pescado, como se diz por aí, né? Que você tenha sucesso no seu palpite. Esse é o meu palpite. Bora jogar e ganhar. Jogo 1, clássico italiano, Juventus e Roma. Esse é meu jogo duplo. Juventus está em 4º lugar, contra o Roma em 3º. Ok? Juventus favorita pelo CR7. Roma está em melhor colocação. Fiquem atentos. O meu palpite: coluna 1 Juventus, coluna 2 Roma. Não acredito em empate nessa partida. Na minha opinião, o favorito é a Juventus. Mas vamos de duplo aberto. Jogo 2 é o segundo jogo da final. Mirassol e Floresta, do Ceará. Final da Série D. Primeiro jogo 1-0 para o Mirassol. Na minha opinião, super favorito. Porém, é final, gente. Um gol de diferença apenas. Tudo pode acontecer. Meu palpite seco, coluna 1 Mirassol. Mas é jogo de triplo que Série D nem eu nem você assistem. Fala a verdade. Beleza, se você está assistindo, muito bom. E eu não assisto. Meu palpite Mirassol. Jogo 3 pelo Campeonato Francês. O Lens contra o Rennes. É o 5º contra o 7º colocado. Lembrando que o Rennes não jogou nesse fim de semana. Jogo adiado. Eu vou pelo coluna do meio, porque são duas equipes que têm empatado muito. Como eu já lhe disse, não acompanho essa competição. Eu vou de empate pelo retrospecto atual dos dois, ok? Meu jogo 3 é empate. Jogo 4 pelo Campeonato Brasileiro, Série A. Bahia, 15º contra o 18º Goiás. É óbvio que o meu palpite é na zebra, favorito o Bahia, mas esse Goiás surpreende. Fiquem atentos, o meu palpite seco no Goiás, no jogo 4, coluna 2. Favorito Bahia, gente. Bora triplar nesse jogo. Jogo 5 também pela Série A, Atlético Goianiense, surpreendente. Lembra que eu coloquei que ia ganhar do São Paulo seco no meu palpite, né? Mitei nesse palpite, né? Não acreditaram, né? Quem me derrubou, fiz 11 pontos, me derrubaram. Foram o Vasco da Gama, o Grêmio. Essas equipes me arrebentaram. Foi qual outro jogo em Vasco? Grêmio. Desse palpite, eu tinha acertado no 5 do São Paulo, mas nesse jogo meu, com vários duplos, o São Paulo me derrubou, que eu marquei empate nele. Atlético Goianiense é favorito, porém,
Eu estou colocando ele na zebra também, porque ele é muito forte no seu estádio, mas lógico que o Santos, do Cuca, tem que se reerguer, né? Olha só, já tem 11º. Lembrando que a Série A tem jogos essa semana, no meio de semana. Hoje mesmo o Flamengo, daqui a pouco, completa a rodada, a 33ª. Fica atentos que rodada do Brasileirão no meio de semana e só temos 3 jogos no fim de semana. Essa televisão tá fazendo o jogo maior embaralho com o campeonato, em vez de fazer jogo só quarta e quinta-feira e terminar a competição rápido, tá de sacanagem fazendo jogo de segunda a segunda. Aí depois termina a competição, no outro fim de semana já tem campeonato estadual. Enquanto a televisão estiver comandando o calendário de equipe de futebol, vai ser essa zona, viu, gente? Os clubes não estão nem aí, né? Estão pegando a grana e foda-se pra torcida, né? O horário que a TV quer. E fica no lenga-lenga, numa mentirada danada nesses canais de televisão. Hipocrisia danado, oba-oba, os jornalistas virando torcedor. Maior zona esse programa esportivo. Eu prefiro vi os torcedores mesmo. Eu ligo no YouTube, quero ver do Flamengo, eu vejo o torcedor do Flamengo falando. Quero ouvir do América, eu vejo o torcedor do América falando. Esses radialistas aí, esses jornalistas aí, na minha opinião, o de hoje em dia não tem moral mesmo. Eu prefiro, sinceramente, ouvir o torcedor. A palavra do torcedor que vale. É o torcedor que comanda essa jossa aí, entendeu? E meu palpite vai em cima da torcida. A torcida sabe muito mais do que esses jornalistas. Você pode ter certeza, porque eles são jornalistas, mas viraram torcedores. É só ligar aí na TV. Minha TV tá desligada, não quero nem saber, não. O meu palpite, vamos voltar para o palpite. Atlético Goianiense, jogo 1, coluna 1. No jogo 5, procurar na zebra, ok, gente? Lógico que o Santos é favorito. Jogo 6, pelo campeonato italiano, Benevento contra a Sampdoria. Estou jogando seco na Sampdoria. As equipes estão mais ou menos parecidas na tabela. Pela tradição da Sampdoria que eu estou jogando, ok? Seco no jogo 6. Jogo 7 pelo campeonato inglês. O Wolverhampton, uma caída de produção, já está em 14º lugar. Contra o Leicester, que está no G4 lá do inglês. É o super favorito nesse jogo, mas quem acompanha sabe que o Wolves não brinca em serviço, principalmente quando está jogando em casa, hein? Fica atentos nesse jogo 7. Meu palpite Leicester, né? Super favorito. Fica atentos no jogo 7, possível zebra do Wolves, hein? Jogo 8, também pelo campeonato francês, o Olympique Nice contra o Angers. Não sei se a pronúncia é assim. O Angers está em melhor colocação. Não confunda o Olympique Nice com o Olympique de Marseille. O meu palpite seco no Angers. Aliás, no empate, desconheço as duas equipes, por isso que eu estou ficando em cima do muro. No jogo 8, palpite empate. Jogo 9, Atlético Bilbao e Valência. Campanhas parecidas. O Atlético Bilbao perdeu nessa semana Valência também, mas porém eles jogaram jogos pesados. Fica atentos. Nesse jogo eu fiquei em cima do muro também. Mas o Bilbao é favorito por jogar em casa, porém não tem torcida, gente. Tá muito equilibrado esse jogo. Eu achei complicado, por isso fiquei no coluna do meio, no jogo 9. Jogo 10, Sport Braga contra o Porto. O Sport é 8,80 o Braga, ou ganha ou perde. Está 8 pontos já a diferença do Porto no G4 lá. O G4 lá ele não classifica diretamente para a Champions, ele vai para a Liga Europa. Eu não acredito em vitória do Braga, meu time lá em Portugal, mas não acredito em vitória. Que ele me surpreenda e seja a zebra, com certeza o Porto é favorito nesse jogo. Ok, jogo 10, coluna 2. Jogo 11, o clássico inglês. O principal jogo do fim de semana, com certeza, não tenha dúvida disso. Liverpool e Manchester City. O Manchester City está com uma sequência de vitórias. Já assumiu a primeira colocação devido ao fato do Liverpool teve 2 derrotas recentemente. Mas é aquele clássico de gente grande. Eu vou do empate ficando em cima do muro mesmo. Liverpool
Muitos gostam, eu não gosto. City também não gosto. Eu fiquei na coluna do meio nesse jogo, mas é jogo de triplo, né, gente? Jogo 11, empate. Jogo 12, Osasuna contra o Eibar. Eibar. Jogo de quem não quer cair, né, gente? Ou de quem quer cair. 17º contra o 15º. Osasuna jogou agora à tarde contra o Betis, perdeu de 1-0. Precisa dessa vitória de qualquer maneira. Fica atento, estou jogando no jogo 1 por causa da derrota do Betis para o Betis agora. Dei uma olhada aí, jogaram hoje à tarde, perdeu, Osasuna 1-0. Eu vou seco por causa dessa derrota, eles vão precisar ganhar, ou então vai entrar no Z4, ok? Mas é jogo de empate também, viu? Fica atento no jogo 12. Meu palpite coluna 1. Jogo 13, pelo campeonato francês, o Osasuna é espanhol, viu, gente? Se eu falei francês, é espanhol, viu? Fica atentos. O Marseille, o Olympique de Marseille, contra o Paris Saint-Germain, que está apenas em terceiro lugar. É o favorito no jogo, embora é um clássico esse jogo, hein? Fica atento, esse clássico não se brinca. Eu estou colocando seco no PSG, mas preste atenção nesse jogo. Jogo 13, coluna 2. Jogo 14, para fechar, o 919, 8h30 da noite. Red Bull, 13º colocado, contra o Flamengo, terceiro colocado, aquilo que eu falei no início do vídeo. Temos o jogo final da 33ª rodada, Sport e Flamengo, começando às 8 horas da noite. Como eu falei, o Campeonato Brasileiro é uma zona tabela, né? Essa semana tem jogo, tá tendo jogo na segunda, da 33ª, vamos ter a rodada no meio de semana, joga as quarta e quinta, Flamengo joga quinto contra o Vasco, Red Bull joga na quarta contra o Grêmio. Fica atentos com esse jogo. Joga em casa, no Maracanã, no primeiro turno, ficou 1-1 esse jogo. O Flamengo fica chorando de arbitragem, mas não conseguiu ganhar do Red Bull no Maracanã. Essas partes as pessoas esquecem, né? Flamengo é favorito, mas fiquem atentos. Time grande levou a lambada do Red Bull recentemente. Nós vimos, se não fosse arbitragem influenciando, até com VAR, pênalti duvidoso. Fiquem atentos. O Campeonato Brasileiro da Série A é o que zebra a gente, viu? Mas, de castigo, quem faz os jogos colocou só jogo complicado nesses 919. Para acumular não custa nada, viu, gente? No jogo 14 para fechar, Flamengo favorito, seco no Flamengo. E durante a semana falamos mais. Deixe o seu palpite abaixo. Fala se concorda ou se não concorda. Esse é o palpite seco. Lógico, eu farei outros jogos com outros resultados e palpites, ok? Tenha uma boa sorte. Bora catar essa grana. Uma boa semana para você. Eu sou o Flávio Azevedo. Deixa o seu palpite abaixo. Boa sorte. Fique com Deus.